antes de começar, eu queria ter uma noção mais ou menos do público que a gente tem aqui hoje. Quem teve contato já com assessoria de imprensa, já trabalhou, tem na empresa que trabalha? 4, 5 pessoas, mais ou menos. Então, gente, o objetivo hoje da nossa palestra é falar um pouquinho sobre como que é uma cobertura de eventos de jornalistas, como lidar com o jornalista durante a feira, inclusive quando ele visita o seu stand. Então, a gente quis fazer uma série de dicas para vocês terem, para a gente poder atender melhor o jornalista e ter mais resultados para todos nós, né, que é o objetivo final. Então, aqui a agenda, né, então a gente vai falar da diferença entre assessoria de imprensa e publicidade, que é uma coisa que às vezes ainda tem gente que confunde o que é. Como é a cobertura de eventos, como será a divulgação da Autocom, como trabalhar com a RMA, como aproveitar a RMA para divulgar também as suas soluções que vão estar na Autocom, como identificar um jornalista, como lidar com esse jornalista no seu stand e o cronograma de divulgação. Então vamos lá. Então aqui a publicidade. Né? Só um minutinho. Ó, esse item que ela falou é muito importante. A associação, ela precisa de conteúdo, certo, Letéia? E nós, dentro das nossas empresas, nós produzimos conteúdos riquíssimos, todo dia. Inclusive dentro da associação mesmo, é uma briga nossa. A gente não tem vamos dizer assim, o start, falar assim, pô, esse assunto interessa para a associação. Passem para a associação, a gente divulga esse assunto como associação e vai o nome da empresa de vocês. Eu acho que é importante vocês nutrirem a associação para que a gente faça o mercado cada vez mais forte. Se a gente não tiver conteúdo dentro da associação, a associação é formada por quê? Pelas empresas associadas. Se os associados não têm interesse na associação, o negócio morre. Então, quanto mais o associado estiver dentro da associação, colocando ideias, nutrindo a associação, mais forte ela fica, o mercado fica mais forte, mais sadio e com um negócio interessante, que é conteúdo, é coisas novas todo dia. E a gente vai ficando referência cada vez mais nesse mercado, né? Então aqui são alguns exemplos de publicidade da Autocom, inclusive já com publicidade de 2014, né? Então a diferença aqui é que na publicidade a gente paga, então a gente define o que vai ser publicado. E aonde vai ser publicado também, que é muito importante. Então, não, eu acho que eu quero falar para o público, por exemplo, sei lá, supermercado moderno. Então, eu vou lá, quanto que é um anúncio aí? Faço a peça do anúncio, então eu pago a peça e pago o espaço. E aí eu coloco o que eu quiser, desde que não seja ofensivo ou ilegal. Na assessoria de imprensa já é um pouco diferente. Então, você não controla a mensagem. A gente procura sempre trabalhar de uma maneira que o conteúdo que vai para o jornalista seja o mais alinhado possível com a mensagem que a gente quer passar. Até porque, vamos combinar que nossa área aqui é uma área mais técnica, né? Então, a jornalistaiada não entende metade do que a gente fala. Então, às vezes tem que ser um texto de 2 páginas, assim, detalhando, botando histórico embaixo, para o jornalista entender o conceito. E mesmo assim a mensagem ainda pode sair errada, ou no lugar errado. Então, por isso que a gente trabalha muito com os jornalistas, para, inclusive, evangelizá-los para entenderem o nosso mercado. E aqui seguem alguns exemplos das conquistas que nós tivemos no ano passado sobre a Autocom. Então, a gente conseguiu, vocês podem ver, eu coloquei no slide, veículos de variadas áreas. Então, desde startup, que a gente teve um primeiro pavilhão lá com o ITS, e a gente conseguiu divulgar isso num site específico, aí o Baguete, o Telequest com o Etevaldo Siqueira, que é um cara super conhecido da área de TI, Diário do Comércio, no Varejo, Parque Neceios, que é de canal, teve também muita cobertura da CRN, para quem conhece, o pessoal da distribuição, abastecimento, ali embaixo, Febrafar, que é da Federação de Farmácias. Então, para vocês verem que a gente pode, inclusive, ir nos nichos, eu tenho uma solução, tem um software específico para farmácia, né? E é um software que eu criei, nossa, ele faz um gancho com a logística, eu consigo, acabou o medicamento, a pessoa consegue já pedir no comprador, tal. Gente, então passa para a gente, vamos tentar nos veículos de farmácia falar sobre isso. Então a gente não controla a mensagem,
corre sempre um risquinho de não sair, ou de sair a mensagem com algum problema, mas quando sai, e se sai legal, tem muito mais credibilidade. Então, porque as pessoas sabem que não é o anúncio, então é o jornalista, é a imprensa falando que aquilo realmente é bom. Então, ficou um pouquinho baixa a letra, né? Então, vou só rapidamente dizer para vocês aqui. Como que geralmente é a cobertura dos jornalistas no evento? Eles buscam sempre por novidades. Não adianta a gente falar, eu tenho uma solução super legal, vem aqui no meu stand, vamos falar. Não, mas isso daqui já estava desde o ano passado, né? Queima o filme, o jornalista já não volta mais e vai ficar com a sua empresa na cabeça para não nem ficar bem com o pé atrás para outras pautas. O profissional já sai da redação pautado. Em geral, como as redações... Tem redação, gente, com 2 jornalistas. Então, se o cara vai lá, ele vai na bola. Eu quero essa pauta falar disso, X, Y, Z. Então, ele vai procurar. Até as empresas, ele já sai com a fonte. Quero falar com a empresa X, Y e Z também. Então, se a gente... ele já quer as fontes, tudo. A gente tem que tentar... nesse caso, né, sabendo que o jornalista já vai pautado, mostrar quanto a nossa empresa, que às vezes não está aí entre as fontes que ele deve conversar, é importante e é relevante também. Então, tem que ter esse trabalho aí meio de bastidor, de preparação da sua empresa. Ele gosta de liberdade, então não adianta você pegar, que nem eu falo ali até mais à frente, você querer pegar o jornalista pelo braço, vem aqui no meu estande e tal, ele não vai, e vai ficar ainda bravo, né? Então, a gente deixa ele bem livre para poder visitar os estandes, ir ao congresso, ninguém fica seguindo, a gente fica lá na sala de imprensa, você precisa de alguma informação? Não sabe onde é o estande? Eu levo você lá, mas ele pede, entendeu? A gente deixa ele bem livre. Os veículos, aí uma diferença, né? Os veículos online costumam publicar matéria no próprio dia, no dia seguinte, e as revistas impressas costumam falar mais de tendência, então às vezes demora um pouquinho mais, vai ser uma matéria um pouco maior. E aí, só para falar para vocês, gente, a Autocom, ano passado, representou mais de 30% das divulgações da FRAC. Se a gente for considerar que é uma associação cada vez mais ativa, então a gente teve ano passado lei de olho no imposto, teve uma questão de suprimento super importante, que a gente conseguiu pressionar o governo e teve resultado, pressionar pela imprensa, teve resultado. Tem uma série de outras ações que a gente tem trabalhado com a FRAC, então mais de 30% é bem significativo, de ações só da Autocom. Então, aqui estão os 2 blocos temáticos que a gente deve trabalhar para a Autocom. São as inovações, que a gente precisa muito de vocês nesse sentido. Então, tudo que tem de interessante que vocês devem lançar na feira, ou que devem lançar ao longo desse ano, né, aproveitar a feira aí como gancho para falar sobre isso, e as atrações do Congresso. Então, o Congresso foi super bem estruturado pelo pessoal da BTS e a gente deve falar sobre isso também, reforçar isso na imprensa. Então, gente, como trabalhar com a RNA? Nós somos a ponte entre a Autocom e a imprensa. Então, o que vocês precisarem de divulgar de informação, que seja uma informação relevante, que seja uma informação divulgável para a imprensa, podem contar com a gente. Tá? É importante vocês, quem tem agência de comunicação, orientar também os seus assessores para procurarem a gente, para passarem conteúdo, manter sempre bem informado. Pega o nosso telefone, passa a mão no telefone, liga para a gente, tem alguma dúvida, fala para eles ficarem em cima com a gente mesmo, pode ficar, a gente não liga. Então, a gente até criou um cronograma para vocês mandarem um pautão. Ano passado, não sei se todos já estavam, a gente fez um pautão, e aí esse ano a gente antecipou um pouco, para ver se a gente consegue levar as informações das soluções para mais veículos, para a gente tentar pulverizar um pouco mais. Então, é importante que vocês entreguem as informações do pautão no prazo, porque senão impacta no cronograma. Por exemplo, se a gente for... o cronograma está dizendo para a gente entregar no comecinho de fevereiro. Fevereiro é um mês ótimo para a gente divulgar, porque aí a gente pode tentar pegar revistas. As revistas costumam fechar com 2 meses de antecedência, 1 mês e meio, mais ou menos. Então, a gente pode tentar impactar uma revista para ela falar da Autocom em março ou em abril, que é exatamente quando a gente quer que saia a matéria. Né? E a gente trabalha para gerar o interesse do jornalista, né, com foco nas tendências, nas novidades e tendências do setor.
E a gente está estudando uma coisa que a gente queria colocar para vocês, de montar um showroom uma semana antes, né, uns 3 ou 4 dias antes da feira, com as principais novidades da Autocom. As principais que eu digo, todas as novidades que sejam super interessantes para mostrar para a mídia, tal, porque às vezes é um software que só teve uma atualização. Isso não é novidade, né, gente? É uma atualização. Então, sei lá, você criou uma impressora fiscal que pisca quando você aperta o botão. Pronto, vamos ver o que é isso, tal, não sei o quê. Tem que ser alguma novidade. A gente costuma brincar, né, em assessoria de imprensa, que a notícia não é o cachorro que morde o homem, mas é o homem que morde o cachorro. Então, se der certo, que a gente espera que dê certo, a gente conta com vocês para dar certo de montar esse showroom, a gente quer colocar novidades que sejam super relevantes. Então, por isso que é importante vocês também levarem para as empresas de vocês que a Autocom está crescendo, que a gente tem jogado muito foco para isso, e o objetivo é que vocês com o tempo, né, se não no ano que vem, pelo menos, comecem a lançar os seus produtos na Autocom. Que aí vocês aproveitam toda essa comunicação que a gente tem feito. E aí, com o showroom, qual que é o objetivo? A gente faria isso alguns dias antes e a gente traria a imprensa para lá. Mas eu não consigo levar a imprensa para lá, gente, se tiver uma coisinha pequenininha, uma coisa que não seja visual. Por exemplo, uma TV, ela só vai se ela tiver o que gravar. Ah, vamos montar um check-out, um self-checkout. Que aí o cara vai lá, faz tudo sozinho, não sei o quê. Isso é legal. Mas foi lançado tem um ano passado, então o Tec lançou no passado. O que mais que a gente vai ter de novidade? Então, o que eu posso levar para o jornalista? Né? Então, vamos pensar nisso, vamos tentar montar esse showroom, ficar bem legal para levar até TV, quem sabe. Vamos tentar trabalhar nisso. Então, é importante vocês saberem, para identificar jornalistas lá na Autocom, que precisa saber previamente, antes de começar a feira, pergunta qual que vai ser a cor da credencial da imprensa. E aí vocês já ficam meio de olho, né, nessa credencial, vocês verem jornalistas circulando lá, para vocês já saberem como lidar também e como identificar. O jornalista, geralmente, ele está com um bloquinho, está com uma roupinha mais despojada, ele não, como ele vai trabalhar, bater perna na feira, ele vai com um sapatinho, uma coisinha bem simples. Não costuma ficar carregando brinde, porque pega mal, e aí ele não pode ir para a redação com esses brindes, porque a gente nem tem, a gente tem até a ética de não ficar ganhando brinde, né? E visita os eventos, geralmente das 11 às 17. Principalmente jornal, porque o cara fica no fechamento até às 8, 9 horas da noite, ele não vai acordar cedo, né? Ou ele vai, ele também, de qualquer jeito, mesmo se ele trabalhar numa redação online, hoje em dia, o hábito é não acordar cedo. Então, eles vão tudo das 11 até umas 17, esse é um horário ótimo, tá? Vocês podem ficar de olho em jornalistas nesse horário. Então, como lidar com o jornalista no estande? Se você for abordar o jornalista, procure ser breve, tenta sutilmente identificar o que ele veio fazer na feira, qual que é a pauta dele, para você ver se você consegue se encaixar, né? E uma sugestão que a gente queria dar para vocês é de criar uma manchete, digamos. Montar uma frase que você consiga fisgar o jornalista só com essa frase. Então, olha, eu tenho aqui no meu stand a solução XYZ que faz tal coisa e gera tanto de retorno financeiro para o varejista, para o pessoal do comércio. Aí eu falo, nossa, vamos falar? Não, isso eu não vou falar, eu já tenho outra pauta, tal. Mas você faz uma frase que seja vendedora, para ver se o jornalista estiver passando lá, você tenta fisgar ele. Evite, é o que eu tinha comentado, pegar no braço, insistir. Tem gente que às vezes acontece de você, o jornalista aí, a pessoa fica indo, o jornalista vai para lá, a pessoa vai junto, vai para lá. Às vezes tem gente que até fala, fica em cima do jornalista para ver onde ele vai, sei lá, para saber se ele foi no concorrente entrevistar. Gente, pega mal isso, não façam isso. E aí, além de tudo, o jornalista pode querer ir embora, né? Fica alguém em cima dele o tempo todo, enche o saco, né? É importante lembrar também que eles têm um problema de falta de espaço, tem um limite de espaço para fazer cada edição. Então, mesmo que você tenha uma solução inovadora, mesmo que essa seja a pauta do jornalista, ainda você pode correr o risco de não entrar na matéria. Isso faz parte do jogo, né?
Imaginou se todas as matérias que falarem de mercado, todo mundo do mercado estiver na matéria. Não tem mais jornal, é só uma matéria, né? Então, é comum. Então, fiquem tranquilos, não tem muito jeito. Opa! E aqui, aqui nós montamos um cronograma de divulgação da Autocom. Então, hoje, no dia 29, a gente apresentou essas informações para vocês, como que a gente deve trabalhar e tudo mais, quais são os 2 focos. Aí nós queríamos pedir, se vocês puderem fazer essa gentileza aí para a gente agilizar o processo, de mandar para nós um texto com 50 caracteres, uma coisa de 1 parágrafo, 2 parágrafos, para a gente compor o pautão. Então, tem que ser um texto vendedor, porque a gente só vai, provavelmente, editar se passar de 500 caracteres. Então, a gente só copia e cola. Tá? Então, o texto é de vocês. E a gente vai montar um pautão e mandar para os veículos. E, dentro desse pautão, é como se fosse um menu, né, do que vai ter na Autocom. Dentro desse pautão, se tiver uma coisa super legal, tal, relevante, a gente até pode conversar de tentar fazer um planejamento, uma outra pauta, tentar um veículo específico, tal. Mas o objetivo é soltar para todo mundo esse pautão. E aí, nós precisaríamos, para poder dar certo, para a gente ter tempo aí de tentar pegar as revistas, que vocês enviem as informações até o dia 7 da semana que vem. E aí nós soltaríamos ali por volta do dia 11 e já começaremos a intensificar ainda mais o relacionamento com a imprensa para ver o que a gente consegue pegar de Autocom. Depois disso, isso em fevereiro, então divulgação focar no pautão em fevereiro. Em março, a gente vai falar mais do Congresso, a gente vai ter um foco maior nas palestras do Congresso. E isso ao longo do mês. E em abril, gente, que é uma coisa que é super importante, que é o que eu estava falando para vocês, a gente tentar montar esse showroom. Vamos ver, vamos agitar para montar esse showroom. Uma coisa bem legal, bem vendável, que dê esteticamente, que fique bonita para a gente tentar ver se consegue alguma TV. Porque nosso tema, gente, é muito técnico. Então, a gente fazendo isso, tentando juntar tudo antes, aqui na FRAC e tal, a gente pode tentar veículos não técnicos. Né, porque também, gente, vamos pensar, o jornalista de um veículo geral vai lá na Autocom, vai ficar perdidinho, né? Porque tem uma série de soluções, às vezes de software ou mesmo de hardware, que o cara vai olhar e ele não faz a menor ideia do que se trata. Né? E ninguém vai, em sã consciência, mandar um jornalista simplesmente para cobrir o evento sem ter conhecimento. Então, fazendo esse showroom, a gente consegue jogar o fluxo para antes da feira, então a gente divulga antes da feira, aconteceu uma semana antes, e ainda consegue tentar fisgar jornalistas que são de veículos gerais. Então, é super, super estratégico se a gente conseguir fazer isso. Tá bom? Então, é isso. Esses são os meus contatos.